Em outro momento, a gente vai conseguir não desejar nada de ruim. Porque às vezes a gente não fala, mas pensa, né? A hora vai chegar. Eu não vou fazer nada, mas Deus está vendo. Né? A gente ouve muito isso aí, né? E vai chegar um momento em que nós vamos olhar para a criatura, vamos nos condoer com ela, vamos sentir, não pena é outra coisa, mas nós vamos procurar compreender. Normalmente é uma pessoa enferma. Às vezes nem ela mesma sabe, mas normalmente é uma pessoa que está enferma, né? Então, meus irmãos, o tema de hoje é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E quem irá nos falar é o nosso irmão aqui da casa, Nelson Macedo. Uma boa palestra a todos. Muito boa tarde, meus irmãos. Sempre motivo de alegria para a gente poder falar do Evangelho, embora a gente não se sinta à altura para falarmos da mensagem do Mestre Jesus, mas por sua misericórdia a gente aceita o convite. Hoje esse tema é um tema dos mais oportunos para todos nós, porque amar os inimigos é algo que mexe com o nosso coração, né? Como dizia o nosso irmão Carlos Ovídio agora há pouco, amar os vossos inimigos é fácil. Agora, amar os meus inimigos é um desafio constante para todos nós, não é? Mas hoje é dia 12 de abril, e no ano de 1927 desencarnava nosso irmão Leon Denis. Leon Denis, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, e ainda o é, porque através da sua obra nos ajuda a compreender o Evangelho do Mestre Jesus. Ele que é considerado esse grande apóstolo do Espiritismo, e que foi através dele, depois do desencarne de Kardec, que o Espiritismo ganhou a sua sustentação, vamos dizer assim, né? Iniciando esse processo. Ele que fundou diversos grupos de estudo. Naquela época não se chamava Centro Espírita ou Grupo Espírita, então os centros de estudo, círculos de estudo, sendo ele um conferencista, um orador, e que autor de diversas obras. Eu até anotei duas aqui. O Porquê da Vida foi uma obra que a mim mexeu bastante, porque em alguns períodos da nossa vida a gente começa a se perguntar o porquê, né? Então, também, depois de ler Frankl, aí eu fui ler Leon Denis, O Porquê da Vida. Ele também tem o Depois da Morte, e tem o Problema do Ser. Enfim, tem uma série de obras que nós recomendamos. Algumas delas nós temos à disposição na nossa biblioteca para o empréstimo. Este capítulo, que é um dos capítulos, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz este título: Amai os vossos inimigos. E nós vamos ler um pequeno recorte que nós encontramos neste capítulo, que Jesus nos fala através das anotações de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 até o versículo 47, e nos diz assim: Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aqui ele fala da época de Moisés, ele está falando da lei lá atrás de Moisés, né? Amai o vosso próximo, mas odiais os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Nesse momento a gente pode pensar que hoje, quando a gente fala de amor, de um modo geral, assim, as pessoas romantizam, né? Amor, o romântico da palavra. Mas Jesus é muito mais profundo do que nós observamos, do que nós vemos, por exemplo, nas novelas. Não é disso que ele está falando. Não é desses amores que não são amores, são paixões, né? Jesus fala da profundidade do termo. E nos diz então: amai os vossos inimigos, fazei o bem
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Jesus nos traz esta reflexão porque gostar de quem gosta da gente é muito fácil, né? Se sentirmos harmonizados, nos cumprimentarmos aqui dentro da nossa casa, é relativamente fácil porque todos nós comungamos dos mesmos ideais. No entanto, quando nós nos deparamos com situações as mais adversas, na rua ou em qualquer lugar, aí é que entra o desafio de nós procurarmos compreender aquela criatura. Porque aqueles que nos são amigos, eles acerenam quando falam de nós, eles colocam panos quentes, nos tratam bem muitas vezes, fingem não ver alguns defeitos nossos, nos elogiam, inflam o nosso ego por vezes, né? Porque gostam da gente, não querem ver a gente magoado, ou triste, ou deprimido. Mas aqueles que não gostam de nós nos falam muitas vezes algumas calúnias, mas muitas outras vezes nos falam a verdade. Falam aquilo que os outros não falam e que por vezes a gente não percebe, porque está encoberto pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? Diz, tu é avarenta, tu fez isso, tu fez aquilo, né? Nos denunciam a nós mesmos aquilo que nós sabemos que por vezes nós não cometemos como deveríamos ter feito, né? Não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Então Jesus nos diz assim, para com esse que não te trata tão bem, ou que tu tem alguma animosidade, tu tem que retribuir, mas não o mal que ele te está fazendo, não é? Tem que amá-lo. E aí nós podemos nos perguntar, mas como é que eu vou conseguir amar alguém que me odeia, né? Nós vamos ver também nas obras que tratam das questões de obsessão, que não poucas vezes, aqueles que nós chamamos de espíritos obsessores, às vezes eles têm um amor reprimido, doente, causado por algo que a gente fez para eles. Que nos amavam, por vezes confiavam em nós, queriam o nosso bem, e o que nós fizemos? Né? Nós não retribuímos, talvez até causamos algum malefício. Então é um amor doente, que nós precisamos tratar. Né? E diante disso, nós vamos observar, como nos diz o Evangelho, que estamos inseridos na lei de assimilação e de repulsão. Porque nós podemos observar as diversidades de sentimento que existe na nossa vida. Quem de nós, por exemplo, já não se aproximou de uma pessoa e se sentiu muito bem? Né? Às vezes a gente vai na casa de alguém e se sente muito bem. Uma conversa muito agradável. Né? Alguém, às vezes, que a gente nem viu, ou que viu poucas vezes, ou que é um amigo, um familiar, mas que tu gostas de ir lá, né? Normalmente isso acontece com as nossas vovós, né? A gente vai na casa da avó e se sente bem. A gente vai, né, na casa do vô e é bem tratado. Então nós gostamos, ou seja, a gente sente aquela corrente fluídica de amor e de bondade que nos enche o nosso ser. Mas também o inverso é verdadeiro. Por vezes nos deparamos com pessoas que estão se aproximando lá na esquina, a gente já... lá vem fulano de tal, né? Ela me suga, né? Tem gente que diz assim, né? Ela me suga as energias. Não posso chegar perto que depois eu me sinto, parece ter um peso nas minhas costas, né? Quando eu saio da presença da criatura, eu estou carregado, né? Na verdade, é a gente que está carregando, né? Se pudéssemos utilizar esse termo, né? Então, é essa corrente fluídica que nos envolve, nós estamos imersos em correntes fluídicas, né? Imaginemos quantos benfeitores amigos, neste exato momento, estão cuidando de cada um de nós. É como que se nós estivéssemos passando
lá no aeroporto, quando a gente tem que passar com as malas, tudo passa naquele exame de raio-x, assim, né? Se a gente tem algum metal, alguma coisa, apita ali, né? Então é como se nós passássemos ali na porta e ali apita, ó, tá com problema no estômago, tá com problema sentimental, tá com problema de estar preocupado, tá com alguma enfermidade. Os benfeitores aqui estão à nossa disposição no sentido de nos ajudar. Às vezes a gente não deixa, porque a gente acha às vezes que eu preciso, então eles vão fazer o que é possível, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Por incrível que pareça, por vezes nós não queremos ser ajudados, porque nós queremos continuar naquela condição de coitado. Ah, coitado do fulano, olha lá, coitadinho. Né? Naquela dependência daquele sentimento de autodepreciação, né? Porque daí ganha atenção. Nem sempre é assim, mas em muitos casos acontecem dessa forma. Então, quando eu emito vibrações harmoniosas de bem-querer, de amor, de saúde e de paz, eu estou vibrando. Eu sou uma corrente energética, né? O nosso coração funciona como? Energeticamente, né? Nós temos aqueles casos, por exemplo, de parada cardíaca. Como é que é reanimado ali? Dá um choque na criatura, né? Para dar aquela animar. Nós somos corrente fluídica, né? Então nós estamos emanando energia. E se nós emanamos boas energias, aqueles que são mais sensíveis conseguem perceber e se sentem bem com a nossa presença. No entanto, quando nós estamos somente com pensamentos pessimistas, pensamentos destrutivos, pensamentos egoístas, equivocados, também emanamos vibrações desse teor. E quem é que se aproxima de nós, quem é que se identifica conosco em ambos os casos? Aqueles que estão vibrando na mesma faixa vibratória que nós. Né? Então, por vezes, de fato, nós nos aproximamos de nossos irmãos, ou quem sabe nós mesmos, né? E não conseguimos transmitir um sentimento saudável, uma energia saudável. Pode ser que a criatura esteja enferma e precisa da nossa ajuda, porque é da lei de Deus que aquele que tem mais ajude aquele que tem menos. É o princípio do passe. Quando nós recebemos o passe, que na nossa casa atualmente é o passe espiritual, aquele que tem mais doa para aquele que tem menos. Se nós estivéssemos falando de um passe misto, onde tem a presença do médium, então o médium doaria energias materiais potencializadas com as energias espirituais em auxílio daquela criatura. Ah, mas aonde que a criatura está com a enfermidade? Eu não sei, eu não tenho essa ostensividade de perceber, mas a espiritualidade sabe. Hipoteticamente, né, alegoricamente, passou ali no exame de raio-x e foi detectado aonde nós estamos precisando sermos auxiliados. Nem sempre aquilo que nós queremos, nós somos atendidos, mas sempre somos atendidos naquilo que nós precisamos. É como com os nossos filhos. Nem tudo aquilo que eles nos pedem, nós damos, porque nem tudo que eles pedem é algo saudável para eles. Não é? Nós procuramos dar aquilo que nós entendemos ser bom e útil para aquela criatura, e assim também é para conosco, não é? Então, como é que nós vamos sentir o nosso coração na presença de alguém que a gente sabe que não nos aprecia? É natural. Tu vê a criatura lá longe, já começa uma palpitação. Nós, realmente, o coração dispara, porque nós começamos a disparar os inimigos. Não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. O que o benfeitor amigo, o que Jesus nos diz com isso, não é? De fato, eu não vou conseguir olhar para uma pessoa que me causou um dano, um malefício, com o mesmo olhar carinhoso com aquele, né, que me cuidou, que me ama, que me auxilia, que me quer bem. Não é isso que nos diz o Evangelho, não é? Não é possível nós darmos o mesmo espaço no nosso coração para ambas as criaturas, ao amigo e ao inimigo, não é?
Mas quanto mais generoso nós pudermos, porque com relação aos nossos inimigos, ou não necessariamente só os inimigos, mas com aqueles que nós não gostamos ou que nos fizeram mal, quanto mais nós pensarmos nisso, mais próximo eles estarão conosco. Nós vamos dormir com eles e nós vamos acordar com eles. Porque nós vamos ficar pensando na criatura o tempo inteiro. Então nós vamos dormir com ela no nosso pensamento. Nós vamos sonhar com aquela criatura. E quando nós acordarmos, é ela que vai nos visitar em pensamento, primeiro pensamento. Porque nós estamos, de certa forma, até causando, em alguns casos, até uma certa obsessão, né? Porque a gente sabe que há diversas formas de obsessão. Normalmente, ou a mais comum talvez, é aquela que se dá de desencarnado para encarnado. Mas tem aquela também que é de encarnado para desencarnado. Ou de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para desencarnado. Então existe uma série de obsessões, formas de obsessão que acontecem, não é? Mas quando eu me insiro em uma atividade procurando agir no bem, procurando fazer o bem, procurando modificar as minhas vibrações, procurando ser uma criatura um pouco mais generosa, procurando ser uma criatura que doa-se 1 hora por semana, 1 dia por semana, alguns minutos por semana, eu começo a me modificar. E a partir desse momento, isso é perceptível a todos que me rodeiam, encarnados e especialmente os desencarnados. Porque Kardec pergunta, né, qual a influência dos espíritos sobre a nossa vida? Em alguns momentos, e ele vai dizer que por vezes são eles que nos comandam, porque eles estão tão presentes ao nosso lado a todo momento, que estão o tempo inteiro nos influenciando. Quando nós conseguimos nos manter numa vibração mais elevada, quem é que está mais próximo de nós? Os benfeitores amigos. Mas quando nós estamos enraivecidos, quando nós estamos vibrando de forma pesada, de forma negativa, aí já os benfeitores amigos até estão próximos da gente, mas nós não damos este acesso. E lá no livro dos médiuns nós vamos ver, perceber em uma das questões que é perguntado assim, como é que eu me livro de uma obsessão, não é? Como é que eu me afasto de um obsessor? E vai nos dizer os benfeitores amigos que para que nós nos afastemos dos malfeitores, nós precisamos então nos aproximarmos dos benfeitores. E como é que a gente faz isso? Trabalhando, procurando se modificar, procurando internalizar a mensagem trazida pelo Evangelho, procurando trazer para o nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas não gostam ou não se sentem bem em falar para outras pessoas. Mas esse não é o principal desafio. O maior desafio que nós podemos ter é conhecer alguma coisa, mas não conseguir praticá-la. Então, conhecer o Evangelho, e tem pessoas que decoram o Evangelho inteiro, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas quantos de nós já conseguem praticar aquilo que nós já sabemos? Porque nós sabemos muitas coisas. Se nós pudéssemos compararmos a nossa infância ou a nossa juventude em relação a hoje, nós podemos fazer essa viagem no tempo e nós vamos observar o quanto nós mudamos. Quantos de nós agora poderia dizer assim, aquilo que eu fiz, se fosse hoje eu não ia fazer. Ou o contrário, aquilo que eu não fiz, se fosse hoje eu tinha feito. Eu tinha aceito aquele trabalho, eu tinha me mudado para tal lugar, ou eu não deveria ter saído da onde eu saí, eu não deveria ter me separado de quem eu me separei, não devia... Então, quer dizer, isso denota o quê? Que nós mudamos. Às vezes acertamos, às vezes erramos, mas nós mudamos. E nós sabemos que ninguém fica parado muito tempo, nós temos que evoluir. E ninguém volta atrás como era. Nós sempre caminhamos para frente. Nós sempre vamos melhorar. Em alguns momentos, nós paramos um pouco. Mas nós estamos... Ninguém dá passos para trás. Depois que tu conhece a verdade, o que Jesus nos diz? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Ele não diz, conheceis a verdade e ela vos aprisionará. Não. Ela vos libertará. A partir do momento que eu sei que o fogo queima... Nunca mais eu vou esquecer. Eu até posso me queimar por descuido,
que é o que acontece com os nossos erros. Eu já sabia que eu não devia ter feito aquilo, que eu não devia fazer aquilo. Pô, já fiz, já deu errado, fiz de novo. Né? Eu já conhecia, mas ainda não estava inteiramente convicto daquilo. Então isso faz parte do nosso aprendizado também, não é? Amar o inimigo. Então vem nos explicar os benfeitores amigos que amar os inimigos é não guardar ódio. Ah, eu tenho um vizinho lá que é terrível. Nossa, faz barulho, implica, joga alguma coisa dentro do pátio, como uma irmã nossa nos contava em uma ocasião, né? Recém-casados. Então, todo dia de manhã aparecia um objeto no pátio. Era uma garrafa, era uma sacola de lixo, era um objeto qualquer. Isso se estendeu, né? E o marido dela sempre dizia, não liga, não dá bola, um dia para. E de fato um dia parou. Mas, se é uma pessoa irritada, uma pessoa que já não tolera, porque ela tem razão de estar chateada com aquela situação, né? Vamos ser sinceros. Mas o que nos recomenda Jesus? Que nós não guardemos ódio, que nós não guardemos o rancor e que nós também não desejemos o mal. Porque a partir do momento que nós agirmos dessa forma, nós vamos estar agindo igual àquela criatura. E se nós entendemos ou não nos sentimos bem com a situação, nós vamos estar fazendo igual. O grande desafio, né, é nós conseguirmos nos frearmos, né? É como se fôssemos cavalos selvagens, me perdoem o termo, mas que nós precisamos, ao longo da nossa existência, irmos nos domando até o momento que nós nos conheçamos de tal forma, como nos recomenda Santo Agostinho, né, como nos recomenda Sócrates, de tal forma que nós saibamos, olha, eu não vou entrar nesse local porque eu tenho uma queda por essa situação. Eu não vou tomar, nem chegar perto dessa bebida porque eu tenho uma atração por essa bebida, né? Nunca bebi, mas eu sei que se eu tomar alguma coisa, eu não vou parar num copo, né? Ou não vou experimentar determinada situação, etc. Né? Isso é se conhecer, não é nenhuma fraqueza. Na verdade, isso é o contrário da fraqueza, é um valor que a gente começa a ter, é uma virtude de se conhecer e saber que determinada situação não é para mim. Não me sinto bem, aquilo ali eu devo rejeitar. Porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós observamos muito movimentos que a gente chama movimentos de manada. Na época da Covid, nós falávamos, algumas autoridades de saúde falavam nessa questão da manada, né? Que seria assim, nos termos que nós estamos refletindo, né? Vai lá um grupo de pessoas influencia uma multidão. Mesmo que aquilo não esteja correto, mas eu me identifico com aquilo, então eu passo a pensar daquela forma. O que o Espiritismo nos diz? Reflita. Verifique se realmente aquilo é verdadeiro. Leia o Evangelho. E não aceite estas palavras simplesmente como um dogma. Não temos dogmas. Reflita. Procure compreendê-la. E se realmente tu conseguires entendê-la, então sim, as defenda, as internalize e procure as praticar. É isso que a doutrina nos instiga a fazer, estudar. Por isso que sempre estamos convidando a todos, para que possam vir estudar conosco, com a Simão Pedro, com os nossos irmãos evangélicos, com os nossos irmãos protestantes, aonde nós nos identificarmos. Mas procuremos estudar o Evangelho, procuremos entender e compreender essas palavras, que não são simples palavras, né? É um roteiro para a nossa existência, para que nós não soframos. Quando que nós sofremos? O Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós entramos em sofrimento quando nós nos afastamos da lei de Deus. Então, toda vez que nos afastamos desta lei, nós entramos em sofrimento. Então, nós precisamos compreender melhor a lei, para que nós não venhamos a incorrer no erro. É isso que nos diz os benfeitores amigos, né? Amar o inimigo, portanto, é perdoar-lhe, é desejar-lhe o bem e não o mal. E, finalmente, um dia conseguiremos retribuir o mal com o bem. Em alguns momentos, então, nós vamos conseguir só não olhar para a criatura. Em outros momentos, a gente vai conseguir olhar. Em outro momento, a gente vai conseguir não desejar nada de ruim. Porque às vezes a gente não fala, mas pensa, né? Ah, a hora vai chegar. Ah, eu não vou fazer nada, mas ó, Deus está vendo.
né? A gente ouve muito isso aí, né? E vai chegar um momento em que nós vamos olhar para a criatura, vamos nos condoer com ela, vamos sentir, não pena, pena é outra coisa, mas nós vamos procurar compreender. Normalmente é uma pessoa enferma, às vezes nem ela mesma sabe, mas normalmente é uma pessoa que está enferma, né? Então é isso que Jesus nos quis dizer. No livro dos Espíritos, a questão 887, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ele afirma. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? É uma pergunta lógica, como todas as perguntas que Kardec faz, não é? Mas o que os benfeitores vão nos dizer? Certo? Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu a dizer. Amar os inimigos, e aqui eu destaco, é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se procura tomar vingança. Ou seja, devemos procurar retribuir o mal com o bem. Mas se nós retribuímos o mal com o mal, nós não vamos estar nos nivelando, como nos diz a mensagem, nós vamos estar nos colocando abaixo, porque nós já temos a compreensão. Quem sabe aquela criatura que age do jeito que nós entendemos que não seja certo agir, talvez ela não tenha ainda o conhecimento que nós temos. Então, a partir do momento em que nós temos esse conhecimento, se nós fizermos igual, nós somos mais culpados do que aquele que ainda não compreendeu a mensagem. Então, Jesus nos convida a mostrarmos a outra face. Ah, mas então se eu levo um bofetão no rosto, eu tenho que ainda dar um sorriso, né? Levei um bofetão e ainda tenho que agradecer. Muito obrigado, você estava precisando mesmo de um bofetão desse, eu estava meio acomodado, né? Estava precisando acordar, muito obrigado. Será que é isso que Jesus quis dizer? Nos diz o mestre, os benfeitores, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aqueles cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica de Moisés prescrevia olho por olho, dente por dente, e de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. E aqui eu destaco: há mais coragem em suportar um insulto do que tornar uma vingança. Alguém passa na rua e fala um palavrão para a gente. É mais corajoso aquele que retribui com uma palavra amiga e carinhosa do que aquele que retribui com outro palavrão. Há de convirmos, né? É muito mais coragem aquele que consegue olhar para aquela criatura, às vezes perturbada, no trânsito, corta a frente, quase causa um acidente, né? Ou te ofende, ou ofende o teu familiar, que não tem nada a ver com a história. É muito mais coragem a gente conseguir olhar para aquela criatura com um olhar de amor do que nós retribuirmos aquela atitude que nós condenamos, não é? Responder ao ódio com amor, mostrar a face da compreensão, pagar o mal com o bem, parece às vezes uma covardia de nossa parte sob o olhar do outro. Mas o que importa mais? O que o outro acha ou o que eu percebo frente à minha consciência? Quando nós retornarmos à pátria espiritual, aquele juiz que é ilustrado nas figurinhas é a nossa própria consciência.
Então ele não vai perguntar assim, o que que tu fez com aquilo que o outro, né? O que que o outro te fez, na verdade, né? Não vai perguntar sobre o outro para nós, ele vai perguntar para nós, o que que tu fez com aquilo que tu recebeu, seja bom ou ruim. É sobre isso que nós vamos nos entendermos com a nossa consciência, né? Não é em retribuir aquilo que o outro me fez de mal, né? Não é porque o outro me arruinou que eu devo arruiná-lo. Porque a base de muitos conflitos que nós estamos vendo hoje é a ausência do entendimento que a vida não termina com a morte do corpo físico. Então eu preciso me vingar do fulano enquanto ele está vivo, né? Não sabe ele que a vida continua, não é? E aí nós vamos encontrar diversos momentos de duelo. Quando nós falamos duelo, nós vamos nos lembrar daqueles desenhos, aqueles filmes antigos, em que dois cavaleiros ali com uma lança ficam duelando. Mas o duelo vai muito mais além do que isso. Hoje dificilmente nós vemos situações de duelo, né? Até pouco tempo atrás nas escolas, nós, os meninos especialmente, tínhamos algumas dificuldades com alguns confrontos estudantis, né? Ah, vou te esperar na saída. Ah, não sei o quê. Era um duelo, né? Ah, tu me fez isso? Me espera lá na rua, né? Hoje os duelos vão além do embate físico. Hoje os duelos vão muito além disso e são muito piores, né? Porque quando tu percebe fisicamente, tu sabe o que está acontecendo, mas às vezes tu não percebe. Ah, eu não tenho nada a ver com aquela guerra da Rússia lá. Não tenho nada a ver, eu estou aqui no Brasil, eles estão lá na Rússia, ela nem sei falar russo. Como estão os nossos pensamentos? Como está o meu pensamento quando eu ouço falar daquele que agrediu o outro? Ah, isso aí, tomara que largue uma bomba. Então eu estou com esse pensamento vibrando, então eu estou alimentando aquele pensamento. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos mostrar a outra face. Nós precisamos vibrar de forma diferente. Nesses momentos de desastres coletivos, às vezes nós entramos naquela sintonia, né? De tristeza, de dor, de sofrimento, e é natural. Mas nós precisamos pensar com a outra face, né? Emitir vibrações amorosas, né? De bom ânimo, de consolo, de assistência, né? Fazer uma prece. Não, imagina se todos nós, enquanto habitantes materiais do planeta Terra, cada situação desse tipo ocorresse, todos entrassem numa vibração calamitosa. Como é que será que seria as nossas vibrações? Como será que nós viveríamos? Se hoje já é difícil, da maneira como que nós estamos percebendo as situações, quando a gente olha uma notícia, quando a gente liga a TV, imaginemos isso. Mas imaginemos também o inverso. Se cada situação dolorida ocorresse, todo mundo vibrasse positivo. Todo mundo pensasse no reerguimento daquela criatura, né? Não só aprisionar a criatura em 2 metros quadrados, mas, quem sabe, oportunizar ela algo diferente. O trabalho faz parte da lei de Deus. Então, deixar a criatura ociosa não é o mais adequado. É preciso trabalhar, é preciso... Quando a gente está depressivo, a gente tem que trabalhar. Quando a gente está triste, a gente tem que trabalhar. Não só aquele trabalho de empregatício, mas o trabalho, agir, movimentar, fazer algo de bom, tentar sair desta vibração, não é? O duelo de ontem era muito feroz, mas hoje, ao duelo da língua, ao duelo da escrita, ao duelo da fake news, né? Ao duelo de pensamento, tu não fala nada, mas tu está jogando dardos na pessoa, né? Tu está jogando pensamentos ruins, né? É disso que Jesus vem nos falar, para que nós ofereçamos a outra face. Ah, mas eu não sou tão bonzinho assim. Todos nós trazemos em essência a bondade dentro de nós. Alguns ainda está bem adormecida, mas todos nós trazemos conosco a essência do amor, não é? E por vezes nós achamos que os nossos inimigos são aqueles que estão entre nós fisicamente falando. Mas para nós espíritas que compreendemos a imortalidade da alma, nós sabemos que não cessa com a morte do corpo físico. Por isso Jesus nos convida a nos harmonizarmos com aquele que me causou alguma dificuldade agora, hoje, para que amanhã ou depois nós não perpetuemos essa situação, para que amanhã ou depois nós não arranjemos um inimigo, porque se eu me mantenho preso à matéria e o meu inimigo desencarnou, ele está livre. Então ele vai ter muito mais possibilidade de atuação sobre mim do que eu sobre ele.
não é? Então esse desejo de vingança, né, esse orgulho que muitas vezes eu trago comigo, eu preciso dispensá-lo, eu preciso modificar isso, né, trazer na minha atitude um pouco mais de humildade. Não é fraqueza, né? Às vezes a gente confunde a humildade com fraqueza, não tem nada a ver. Humildade é reconhecer as minhas limitações, né? Quando eu vou fazer uma prece, eu preciso estar recolhido, como nos diz o Mestre Jesus, no meu quarto físico, mas também no meu quarto mental, me colocando numa atitude de humildade para que as minhas preces possam chegar até Ele, senão ela não vai passar da porta, porque eu não estou depositando sentimento naquilo que eu estou falando, né? Eu estou fazendo maquinalmente não é nem uma oração, é uma reza, eu estou lendo, não estou emitindo sentimento naquilo ali, não é? E muito dessas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida vem nos causar o quê? Ressentimentos e mágoas. Porque a maldade, ela não é um estado permanente. A gente pode olhar uma criatura, que não vamos citar aqui, mas vamos pensar assim, grandes malfeitores que se passaram pela humanidade, um dia serão benfeitores. Um dia eles estarão fazendo bem, né? Quem sabe o que nós fizemos em outras oportunidades. Mas hoje estamos buscando sermos pessoas melhores. Já somos? Olha, estamos buscando, né? Alguns estão um pouco mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, mas todos nós estamos buscando. E quando nós imergimos, né, nós mergulhamos nos ressentimentos, mergulhamos nas mágoas, nós somos candidatos à depressão. Nós estamos candidatos, muitas vezes, até a situações lamentáveis de autodepreciação e, em alguns casos, tristemente, porque precisamos falar sobre isso, nos casos de suicídio, né? Ah, mas ele é espírita, não faz suicídio. Precisamos pensar sobre isso. E Jesus, então, vem nos falar sobre o perdão, a importância de perdoar para crescermos, a importância de nós perdoar aquele outro, mas não só o outro, porque às vezes a gente está imergido no sentimento de culpa, e a culpa paralisa, então é preciso perdoar a nós mesmos também. Perdoar ao outro, mas perdoar a nós mesmos. Trabalhar, trocar a culpa pelo trabalho, trocar esses sentimentos que depreciam-nos pelo engajamento nas atividades do bem, não é? Para que eu possa ser maior, eu devo possuir a alma ainda mais generosa. Vamos lembrar de Jesus, estamos se aproximando da Páscoa, né? Vamos lembrar de Jesus naquela cena terrível, em que ele está entre dois ladrões, né? Dois irmãos nossos, que está lá naquela cruz infame. E ainda naquele momento derradeiro ainda, ele tem o ânimo de olhar para cima, naquele céu tormentoso, olhar para frente, naqueles multidão de acusadores, sem dever uma vírgula. E o que ele pede? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então o que nós podemos fazer? Ele que não devia nada pediu perdão por nós, nos resta refletirmos pelo menos. Muito obrigado pela atenção de todos.